Considerando que os açúcares não devem fazer parte do nosso dia a dia, eles são opcionais, eles são, na verdade, dispensáveis na nossa alimentação, que opções que a gente tem para atender aquele paladar docinho? Primeiro, a gente tem que pensar que o principal açúcar, o que é mais fácil da gente encontrar, é açúcar refinado, né? Que é obtido da cana. Então, o açúcar que a gente tem aqui no Brasil, ele é obtido da cana. Ao contrário de alguns países que obtêm, por exemplo, da beterraba, aqui é da cana-de-açúcar, que passa por um longo processo de refino até chegar a este produto que todos nós já vimos nas prateleiras dos supermercados. Realmente, essa é uma forma de se consumir o açúcar, não das melhores, né? E algumas pessoas, especialmente as que estão acima do peso, que estão com alteração da glicose do sangue, não vão mesmo se beneficiar do consumo deste alimento. De forma geral, ninguém se beneficia, exceto emocionalmente, da percepção do paladar doce. Então, e pensando em termos emocionais, a gente tem alternativas para substituir o açúcar refinado. Algumas vão alterar a cor e, eventualmente, a percepção de sabor. Por exemplo, o açúcar mascavo, que é um dos melhores mesmo para a gente utilizar no nosso dia a dia. Mas o açúcar mascavo é marrom, né? Ele pode ficar de um marrom mais claro até um marrom mais escuro, então ele já altera. Pensa num suco de limão, se você botar açúcar branco ali, você nem vê. Se você botar açúcar mascavo, ele vai ficar com cor de chamate, né? Então ele já aparece na cor. Um bolo, se você fizer com açúcar branco, você nem percebe. Se você fizer com açúcar mascavo, ele vai ficar mais marronzinho. Então, a alteração de cor. E o açúcar mascavo, ele tem uma sensação ou uma percepção de paladar diferente. Uma outra coisa da diferença dos dois é que se eu pegar uma colher de sopa de açúcar branco e uma colher de sopa, vamos colocar uma quantidade menor, uma colher de chá de açúcar branco, uma colher de chá de açúcar mascavo, os dois têm a mesma quantidade de calorias. Só que se eu colocar essa colherzinha de chá na mesma quantidade de água que eu colocar essa colherzinha de açúcar mascavo, o açúcar branco vai adoçar entre aspas mais. Você vai perceber mais o sabor doce. Então, a grande questão aqui é não trocar um pelo outro e aí, como o açúcar mascavo dá essa percepção de adoçar menos, colocar mais açúcar mascavo. Porque em termos de valor calórico, as quantidades, assim, o tanto de um e tanto de outro de calorias é igual. No meio do açúcar mascavo e do açúcar branco, a gente tem algumas alternativas. Por exemplo, o açúcar demerara está aí no meio. O açúcar, tem um açúcar cristal aí no meio também. Então, o mascavo, o demerara, o cristal e o refinado, no meio desses dois. A gente tem a rapadura, que é anterior ao açúcar mascavo. E a gente tem, antes disso, o melado de cana. Então, eu peguei a cana, extraí a garapa, levei para aqueles tachos enormes, botei para ferver, a água foi evaporando e virou aquela coisa linda que é o melado de cana. Aí o melado de cana cristaliza, vai perdendo mais água, cristaliza, vira rapadura. A rapadura é meio que, vamos colocar ralada, não é assim que acontece, mas só para a gente entender didaticamente. Ela é quebrada, vira o açúcar mascavo. O açúcar mascavo passa por mais alguns processos, vira o demerara. E o demerara passa por mais alguns processos, aí de solventes, de coisas mais químicas, e aí acaba virando o açúcar cristal e o açúcar refinado. Tá? A gente tem alternativas também de açúcar de coco, o açúcar de beterraba. O açúcar de coco já é bem mais presente aqui no nosso meio, é mais conhecido. O açúcar de beterraba é bem mais difícil da gente encontrar. Na linha do melado, a gente tem o agave, que vem de um cacto, né, que é tirado. A consistência é bem parecida com melado de cana, ou mel de engenho, né? Lá na região nordeste fala-se mel de engenho, aqui mais na região sudeste fala melado de cana. E o agave é bem parecido com a consistência, só que mais clarinho. E aí a gente tem outros melados, melado de figo, melado de tâmara. Então,
essas consistências mais, vamos dizer, na forma de melado mesmo, extraído de outros alimentos. São mais incomuns da gente encontrar por aqui, o melado de cana bem facinho. E mais uma comparação que eu queria fazer com você. Entre mel e melado. O mel vem da abelha, então dentro de uma alimentação onde você não quer consumir nada de origem animal, algumas pessoas escolhem tirar o mel também. O mel, ele tem propriedades terapêuticas aí, nas medicinas complementares, na homeopatia, na antroposofia, usa-se extratos retirados do mel. Mas em termos nutricionais, ele é bem menos, bem mais pobre do que o melado de cana. O melado de cana a gente consegue achar até teores bons de ferro, de cálcio. O mel tem um pouquinho de vitaminas do complexo B. Então, nutricionalmente falando, entre mel e melado, sem dúvida alguma, o melado. De qualquer forma, consuma pouco qualquer um desses alimentos, seja os melados, seja o açúcar mascavo, e evite o máximo que você puder do açúcar branco.